Olá, eu sou o André L. Ribeiro e esse é mais um episódio do Decifrando Agile. Hoje, respondendo a uma dúvida enviada aí pela minha audiência, que é a seguinte: qual certificação ágil você recomenda? E aqui só fazendo uma ressalva, eu estou falando de certificação ágil, tá? Não estou falando de certificação PMP e CAPM, que são certificações mais abrangentes aí no mundo do gerenciamento de projetos, que tem como base principal o PMBOK, que trata tanto dos métodos mais tradicionais de gestão quanto os ágeis. Falando de certificações ágeis especificamente, já respondendo a questão, eu gosto de separar essas certificações em dois grandes grupos, né? Aquelas que são voltadas para um método ou framework específico, né? E aquelas que são voltadas para os diversos métodos de uma maneira mais geral, né? Que na prova envolve aí conhecimentos não só de um método específico. Vamos primeiro falar dessas mais específicas, e aí quando a gente está falando em certificação para método específico, a gente está falando de Scrum, basicamente, que é o método que tem já um rol de certificações já bem estabelecido no mercado. E dentre as diversas certificações, eu gosto particularmente de duas específicas que são mantidas pela instituição Scrum.org, tá? Eu gosto dessas certificações primeiro porque eu acho interessante as questões que aparecem na prova, elas de fato requerem que você domine bem ali os conhecimentos relacionados ao Scrum, além de ser uma instituição criada e mantida por um dos fundadores do Scrum, né? Então eu diria que está em boas mãos, tá? As duas lá tem várias certificações também, mas eu quero falar de duas aqui, que são a PSM e a PSPO. PSM é de Professional Scrum Master e PSPO é de Professional Scrum Product Owner. O que é isso? São dois papéis, né, que são necessários, né, que são executados dentro do Scrum. Então, se você tem um interesse maior aí seguindo, atuando como Scrum Master, a pegada para você vai ser a PSM. Se você tem um interesse em atuar mais como um Product Owner, ou seja, um dono de produto, né, alguém que vai trabalhar mais ali na parte de negócio, definindo como que o produto, ou melhor, o que o produto deve ter, né, para atingir o máximo valor aí para os stakeholders, você iria na linha da PSPO. Se você ainda não tem, né, uma ideia clara a respeito desses papéis, a gente vai estar falando mais a respeito deles em outros vídeos aqui, mas eu diria que, na dúvida pelas duas, uma boa opção é a PSM, porque o Scrum Master é aquele cara que tem que dominar, né, todo o conhecimento relacionado ao Scrum. Ele é responsável por fazer com que o Scrum rode da forma correta, né, no seu time ali, e fazer também com que esses conhecimentos sejam disseminados para a organização. Então, se você tem interesse em saber muito bem o Scrum, eu diria que a PSM é a certificação para você, tá? Tanto a PSM quanto a PSPO tem mais de um nível. A PSM tem os níveis 1, 2 e 3 e a PSPO tem os níveis 1 e 2, mas claro, o ideal é que você comece lá pelo nível 1 e de repente, né, uma outra dúvida que surge é, bom, já sou PSM 1, agora eu faço a PSM 2 ou faço a PSPO 1? Pode ser interessante você horizontalizar, né? Você de repente fazer uma certificação para poder atuar tanto como Scrum Master quanto como PO, por exemplo, né? Que seria a certificação PSPO. Essa é uma boa opção. Ou então se subir aí na hierarquia, fazer o PSM2. Eu diria que o mais comum as pessoas gostam às vezes de ampliar o leque, né? De possibilidades aí no mercado de trabalho. Então faria as duas. As vantagens dessas duas certificações, né, são o preço. A PSM, por exemplo, custa $150, comparadas com a outra que eu vou falar daqui a pouco, vocês vão ver que o valor é mais baixo. E uma outra coisa interessante, uma vantagem para algumas pessoas, é que não tem nenhum pré-requisito, tá? Falando agora de uma certificação que já não é voltada para um método específico, eu queria citar aqui a outra, então eu já falei de duas. Uma outra certificação interessante é a PMI ACP, tá? Que é a certificação de métodos ágeis do PMI. O PMI é a mesma instituição que mantém o PMP, que mantém o CAPM, então tem uma vasta experiência aí na parte de certificação. Suas certificações são sempre muito reconhecidas pelo mercado. Uma outra coisa interessante dessa certificação do PMI-ACP é que ela não foca só, né, em método. Você vai ter que estudar, claro que você vai ter que estudar mais coisas de vários métodos e vai aprender também, né, e vai ser testado em relação aos métodos ágeis de uma maneira mais geral. Agora, essa certificação PMI-ACP, ela já não é para qualquer um, ela requer
alguma experiência. Então, para fazer PMI-ACP, você tem que ter pelo menos 2.000 horas de experiência trabalhando em equipes de projetos, independente do fato de serem equipes ágeis ou não, mais 1.500 horas, né, de experiência, aí sim, trabalhando especificamente em equipes ágeis. Não necessariamente no papel de Scrum Master ou de Product Owner, conforme a gente tinha falado antes, que são esses papéis que a gente citou antes, mas há necessidade dessa experiência e há também a necessidade de um curso, né, na área de métodos ágeis de pelo menos 21 horas, tá? Um outro aspecto dessa certificação mais abrangente é que ela é mais cara também, se não me engano, acho que são $495, então é uma faixa de preço diferente, né, daquelas outras iniciais que a gente citou, tá? Então eu diria que essas três, é claro que tem várias outras e cada uma tem as suas características, mas eu diria que para a maior parte do público essas são 3 certificações que você pode e deve ficar de olho aí para que você tenha ainda mais possibilidades de atuar nesse mercado aí de gestão de projetos, de desenvolvimento de produto, transformação ágil, essa coisa toda que está dominando, né, o nosso mundo atualmente. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.